Olá pessoal, eu me chamo Caio, sou aluno da UFRJ, integrante do PET, e hoje estou aqui para apresentar para vocês o programa Power BI da Microsoft. Bom, antes de tudo, eu queria apresentar para vocês um pouco esse ambiente aqui do Power BI, e para começar eu vou falar dessas guias aqui, né? Bom, a gente aqui tem, a princípio, a guia de relatório, assim que a gente abre o nosso documento, e é aqui onde vão ser apresentados todos os gráficos e todas as manipulações que você fizer com seus dados. Aqui nessa outra guia, a gente tem a base de dados, né? Que é onde os nossos dados vão ser apresentados, né? Todos os dados da nossa base, das nossas consultas, vão ser mostrados aqui. E essa terceira, que seria a nossa guiazinha de conexões. Então, a gente vai ter uma série de bases de dados, de consultas, e a gente pode interligar elas e essas relações vão ser apresentadas aqui, tá? Antes de tudo, também, eu acho interessante que vocês configurem o aplicativo de vocês para português, tá? Para vocês fazerem isso, é só vir aqui, configuração regional, deixar em português. Pode também tirar esse negócio aqui de detectar automaticamente novos relacionamentos, porque aí vai permitir que vocês façam isso sozinhos, né? Que é o ideal para aprender. Então, eu vou dar aqui, e é dessa forma que a gente vai fazer nesse cursinho, tá? Vamos lá, né? A gente aqui tem, de novo, a nossa guia de relatório. E aqui vocês podem ver que a gente tem várias abas, né? A gente tem a página inicial, inserir, modelagem, e assim como a gente também tem outras partições, né? Que, por exemplo, no inicial tem dados, consultas, inserir, cálculos, enfim. Não se preocupem muito com isso, ao decorrer do curso vocês vão entender melhor o que cada uma significa, mas o que eu quero mostrar para vocês agora é essa parte aqui de dados, né? Eu quero mostrar para vocês como que a gente faz para obter dados e jogar eles aqui no nosso Power BI, beleza? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vocês vão selecionar esse ícone aqui, vocês podem puxar aqui e já selecionar, e vir aqui no mais, né? Quando vocês fizerem isso, vão abrir essa paginazinha aqui, ou vocês podem simplesmente clicar aqui e vocês vão parar no mesmo lugar, tá? Aqui vocês podem ver que a gente tem várias opções, tanto pasta de Excel, texto CSV, XML, enfim, assim como vários outros bancos de dados. Esses outros aqui eu não vou me aprofundar muito, tá? Vocês podem tirar a curiosidade de vocês se vocês quiserem, mas aqui nesse curso a gente vai usar a pasta de trabalho Excel e é comum também de vocês acabarem usando um CSV, um texto aí, né? Que não vai ser o caso daqui. Perfeito. Vou selecionar aqui pasta de Excel, porque é o que eu vou utilizar, e depois disso eu venho aqui em conectar, beleza? Então, conectei. E aí agora eu tenho a opção de selecionar o arquivo, né? Eu vou procurar o arquivo aqui rapidinho. Beleza. E esse arquivo aqui que eu vou usar, tá? Então, eu venho aqui, seleciono meu arquivo, abrir. E... Perfeito. Ótimo. Assim que você selecionar o arquivo de vocês, você vai abrir essa abazinha aqui, né? Que a gente tem aqui. Nessa abazinha, nessa abazinha você vai ter que selecionar as planilhas que você quer usar, né? Os dados que você quer usar, né? A gente tem aqui a nossa pastinha, né? Que é o nosso arquivo. E aqui eu vou selecionar essa planilha, que é ela que eu quero carregar na minha base de dados, tá? Então, você pode ver, né? Que tem várias informações aqui. E é elas que eu vou importar aqui para o meu programa. Porém, antes de você importar qualquer coisa, a gente sempre vai transformar os dados, né, ou editar os dados que a gente está inserindo no nosso arquivo, tá bom? Eu vou carregar aqui para vocês, só a princípio de curiosidade, logo para vocês verem como que ficaria, mas depois a gente vai voltar para isso, tá? Então, vem aqui em carregar, e ele vai carregar os arquivos. Ok? Perfeito. Bom, aqui, assim que eu adicionar a minha base de dados, na minha consulta, eu já tenho aqui a opção, né, de criar visuais, né, com os dados. Aqui na aba, na guia de dados, né, vocês podem ver que todos os dados que a gente colocou já vão ficar inseridos aqui, né, perfeitinho, sem problema algum. E aqui na aba de consultas a gente já tem essa planilhazinha. Então, caso a gente já tivesse uma outra consulta, a gente poderia fazer relações já a partir de agora. Mas não é isso que a gente vai fazer, né? E aí,
vocês podem se perguntar, né? Por que vão editar? Tá tudo certinho? Bom, a verdade é que não tá, né? Se você vir aqui na parte da base de dados, aqui, na exibição da tabela, vocês podem dar uma olhada aqui e vocês vão ver que várias informações não estão formatadas do jeito certo ou não estão apresentadas da forma que a gente queira, como, por exemplo, data de nascimento, tem um número que a gente não conhece, data de contratação, o mesmo problema. A gente tem linhas vazias, em alguns casos vocês podem ter, linhas não, colunas, me perdoe, em alguns casos vocês podem ter linhas vazias ou linhas repetidas, e isso a gente quer evitar a todo custo, para a gente poder trabalhar nossos dados da melhor forma. Então, vocês podem vir aqui e excluir do modelo, tá? Ou vocês podem simplesmente vir aqui, já é até interessante para mostrar para vocês, e abrir essa abinha aqui de transformar dados. Então, assim, o ideal é que assim que você obter, você já vá para a parte de transformar dados, mas caso você já tenha adicionado, caso você tenha transformado e não terminou e queira voltar, você só vem aqui para essa partezinha, clica aqui nesse transformar dados, e aqui a gente vai abrir o editor do Power Query, entendeu? Então, aqui, no nosso canto esquerdo, a gente vai ter as nossas planilhas, né? Caso vocês tenham mais, vai aparecer mais. No meu só tem essa que eu acabei de adicionar, mas é mais ou menos isso. Então, a gente vai abrir esse Power Query e a gente vai começar a editar daqui, tá bom? Bom, feito isso, né, feita essa etapa, né, de abrir esse editor tudo certinho, a gente vai ter uma série de passos que a gente vai querer fazer para poder trabalhar nossos dados, para poder começar a trabalhar nossos dados, né? Primeiro de tudo, a gente vai nomear, né, a nossa consulta, né? Você faz isso aqui no canto direito, tá? Nessa opção aqui de nome, propriedades, nome, você vai alterar isso aqui. O ideal é sempre você colocar um nome que não tenha nenhum caractere especial, espaço ou coisa do tipo, porque dessa forma você pode evitar bugs, né? Eu vou colocar aqui só funcionários, tá? Vocês podem colocar da forma que vocês quiserem, tá? Funcionários pet. Mas o importante é você evitar colocar caractere especial, espaço, acento, enfim, qualquer coisa do tipo. Só com o intuito de evitar qualquer tipo de problema futuro, tá? Então, feito isso, posso continuar, né, a minha edição aqui da minha tabelinha, né, da minha base de dados. E agora, bom, vocês podem dar uma olhada aqui, a gente tem a partezinha de etapas aplicadas, assim logo abaixo do nome. Aqui nessa parte de etapas aplicadas, vocês podem ver que eu tenho fonte, navegação, cabeçalho promovidos, enfim, que não é nada mais do que etapas que foram feitas, né, automaticamente aí pelo Power BI na hora de tratar nossos dados, né? Caso, né, vocês adicionem alguma tabela e uma base de dados que não tenha, né, ficado os cabeçalhos da forma correta, assim como no meu, pode acontecer, ficado às vezes nessa primeira linha aqui, não tem problema, tá? Vocês vão selecionar essa linha aqui e selecionar essa opção de usar a primeira linha como cabeçalho, beleza? Então, caso não tenha sido feita essa etapa de cabeçalhos promovidos, é isso que vocês vão fazer, beleza? Então, feito isso, vocês com o cabeçalho já colocado no lugar certo, a gente parte para a nossa próxima edição. Bom, aqui na nossa tabelinha, como vocês podem dar uma olhada, eu tenho várias informações, né? São inúmeras, né? Aqui, se você descer, é difícil de chegar no final. Então, a gente vai fazer umas alterações básicas que vão ser sempre feitas, né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com dados, o que eu não quero? Um exemplo disso seriam linhas em branco, talvez, colunas em branco. E como eu faço para tirar isso? Como eu faço para acabar com isso? É simples. Aqui vocês podem dar uma olhada que a gente tem uma coluninha, que é essa bandeira aqui, que não tem nenhum valor. Percebe que está tudo nulo de nulo, né? Tanto que se você vier aqui, se você clicar nessa setinha aqui ao lado do nome, vocês podem ver que eu tenho opção de filtros e o único valor que aparece é nulo mesmo. Então, essa coluninha ela é inútil, ela não serve para nada. Então, o que eu posso fazer com isso? Eu posso tanto clicar com o botão direito e remover, quanto vir aqui em cima e remover colunas usando esse ícone aqui. Então, eu só clico, pronto, removida a coluna. Podemos também vir aqui, ó, férias remuneradas. Não sei, talvez isso aqui não seja interessante remover agora, porque pode ser uma informação colocada no futuro, mas nesse caso aqui a gente tem mais uma, nesse ID de pessoal, né? Vou vir de novo aqui no filtro, vocês vão ver só tem nulo, eu posso apagar, né? Sem problema nenhum. Perfeito?
Acabei apagando alguma coluna sem querer, sei lá, valores adicionais. Acabei apagando sem querer, o que que eu faço? Não tem problema. Vocês podem simplesmente vir aqui nessa parte de etapas aplicadas, né? Vocês vão ver que foi adicionado nessa de colunas removidas. Vocês vêm nesse xizinho, clica, que todo esse processo que você fez de apagar essas colunas vai ser desfeito. Então, vocês podem ver, ó, já voltou aqui, ó, horas extras, bandeira, tá tudo aqui. E caso vocês cometam algum erro, é só apagar essa etapa que vai dar tudo certo, tá? Então, vou vir aqui, vou apagar novamente, né, porque não é útil para mim. Apaguei a de bandeira, vou apagar essa aqui de dedo pessoal e beleza. Que outro tipo de alteração, de edição você pode fazer na sua tabela, né? Bom, por exemplo, apagar uma linha em branco, né? Até porque uma linha em branco não é útil para a gente. Mas não faz diferença. Bom, o ideal é que você sempre tenha o mínimo de informações possível útil. Então, você não quer linhas extras que não tem nenhuma informação, porque isso pode acabar atrapalhando você no momento que você quiser fazer uma análise dos seus dados, né? Tanto para motivos de, né, evitar um arquivo muito pesado, tanto para facilitar assim a sua organização, né? Então, como que eu faria isso, né? Bom, simplesmente você pode selecionar uma coluna e remover linhas, né? Mas é claro, não quero remover todas as linhas aqui, então eu vou selecionar aqui, vou puxar essa setinha aqui para baixo, como vocês podem estar vendo, caso vocês não estejam enxergando, né? Tá bem aqui, ó, nessa parte de reduzir linhas. Então eu venho aqui, puxo na setinha para baixo, e aí eu venho na opção de remover linhas em branco. Removi as linhas em branco, perfeito. E, assim como linhas em branco, eu também tenho a opção de remover linhas duplicadas. Porém, isso não é o que você sempre vai fazer dependendo da sua tabela, porque, por exemplo, se você tiver uma base de dados de vendas de produtos, pode acabar tendo compras repetidas, né? E não é por isso que você vai querer removê-las. Então, você faz uma análise aí do tipo de tabela que você está editando e a partir disso você decide se você vai excluir ou não as linhas repetidas. No meu caso, eu tenho aqui uma base, né, de vários funcionários. Então, se eu tiver CPF repetido, RG repetido, não é interessante, até porque vão ser funcionários repetidos e isso não é útil para a nossa tabela, né? Então, eu vou vir aqui, vou selecionar essa coluninha aqui e vou remover as linhas duplicadas, tá? Então, de novo, venho aqui em reduzir linhas, puxo essa setinha para baixo, remover duplicadas. Clico aqui, perfeito. As duplicadas já foram removidas, tá? E essas são, claro, né, apenas poucas, né, de várias outras formatações que a gente pode fazer e que eu vou mostrar para vocês, mas só numa aula seguinte, beleza? Agora eu quero mostrar rapidamente aqui, né, o que fazer caso você tenha acabado aí, talvez o seu horário, você precisa fazer outra coisa e você não quer perder todo o seu progresso, né? Bom, você pode simplesmente vir aqui no canto superior esquerdo, tá? Eu vou ter esse íconezinho aqui na página inicial mesmo, tá? E eu vou ter essa parte de fechar e aplicar. Você pode tanto clicar aqui, quanto puxar aqui para baixo e clicar em fechar e aplicar. Então você vai fechar e o que vai acontecer atualizou aqui, como vocês puderam ver. Agora eu tenho aqui dados, funcionários PET, puxei a setinha aqui para baixo só para vocês poderem visualizar tudo. Aqui na minha parte, né, de apresentação dos dados, né, na exibição da tabela eu tenho, né, tudo certinho. As alterações que eu fiz também vão estar salvas. Vocês podem ver que não tem mais a coluna de bandeira, não tem mais a coluna ID de pessoal. Então, dessa forma, você vai ter salvado todas as suas edições e, de certa forma, você pode voltar depois para continuar alterando, assim como eu tinha ensinado para vocês, tá? Bom, pessoal, feito isso, vou mostrar aqui agora para vocês rapidinho como que a gente vai fazer para salvar o nosso arquivo, né? Não apresentei isso ainda, mas é bom mostrar para vocês, porque não é simplesmente um salvamento como você faz em qualquer outro arquivo que você trabalha, né? Então, bom, a gente tem aqui, né, o nosso arquivo, né, como a gente já estava mexendo, e aqui no nosso canto superior esquerdo, bem lá em cima, eu tenho esse íconezinho aqui de salvar, né? E é nele que eu vou clicar, beleza? Assim como, né, todos os outros que a gente faz, né? Você vai salvar ele normalmente, porém, aqui para o Power BI, ainda que o nosso arquivo ele não tenha, ele não altere o nosso arquivo de Excel, né? Quando a gente mexe nele, eles ainda assim têm uma conexão.
E por conta disso, o ideal é que você sempre salve eles na mesma pasta, tá? E não fiquem trocando de lugar, porque isso vai acabar causando problemas sim no arquivo de vocês, na consulta de vocês, né? Então, evitem, tá? Então, eu vou vir aqui para a mesma pasta, né, onde está o meu arquivo, né, de Excel, e dessa forma eu vou salvar ele aqui no mesmo lugar e não vou mais ficar alterando, não vou ficar mudando de lugar, não vou ficar tirando de uma página e botando em outra, porque isso vai sim acabar causando algum problema e a gente quer evitar isso a todo custo, né? Então, vou botar um nome, tanto faz, né? Funcionários, pet. Aqui não tem muito caô, você botar ícone especial. Então, deixar dessa forma. Feito isso, salvou, tá tudo certo. Sempre que vocês tiverem necessidade de fazer isso, vocês façam, mas não façam, né, o que eu disse para vocês evitarem fazer. Não coloquem em outras pastas, não fiquem movendo de lugar, porque isso vai sim acabar causando problema, tá? Então, evitem, façam sempre dessa forma que eu ensinei, que vocês não vão ter problema nenhum. Valeu? Então, é isso para a aula de hoje, pessoal. Desejo para vocês aí um bom dia, boa tarde, boa noite, e por hoje é só.